Fala, gente, Mauro Júnior aqui do canal Propagando o Amor de Deus, passando aqui mais uma vez para trazer para vocês uma mensagem da Palavra de Deus. Cheguei mais cedo hoje aqui no meu trabalho e meditando, orando, refletindo em algumas coisas, me veio pelo Espírito Santo a passagem que está escrita no Evangelho de Jesus Cristo, reportado por João, no capítulo 13, versos 34 e 35. Um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Primeiro vamos prestar atenção, porque tem muita gente que mistura amor com sentimento. Eu sinto amor por esse e não sinto amor por aquele, porque aquele em algum momento me feriu, e mistura amor com sentimento. E aqui Jesus está dizendo, um mandamento vos dou. Então, primeiro, é imperativo. É uma ordem do nosso mestre amar ao nosso semelhante da mesma maneira que ele nos amou. O conviver, o gostar, o ser seletivo com determinadas amizades, ele mesmo foi. Ele selecionou discípulos mais próximos, outros ficavam mais distantes, uns tinham mais intimidade, outros não, mas o amor dele foi derramado por todos. E aí, como que através do amor dele nós vamos mostrar que somos discípulos de Jesus? Porque se nós formos levar em consideração o contexto do que a humanidade entende por amor, aqueles que não conhecem a Cristo também têm amor. Os pais amam os filhos amam os pais, o amigo ama o amigo, ou vice-versa. E que diferença isso faz? Qual é a amostra de que eles são discípulos de Jesus? Sem conhecer Cristo, não entregando a vida para Cristo, não vivendo um relacionamento com Cristo, não vivendo uma intimidade com o Espírito Santo, amam, manifestam amor por aqueles que estão à sua volta, mas não se demonstram ser discípulos de Jesus. Por quê? Porque o amor deles está condicionado a algum interesse, a alguma situação, a algum momento. Eu amo meu pai porque é meu pai, eu amo meu filho porque é meu filho, eu amo meu amigo porque o meu amigo está sempre junto comigo nas horas difíceis, me ajudando, me estendendo a mão. Então existe um condicionamento humano lá fora, daqueles que não conhecem a Cristo, para amar. Então quando Cristo diz que nós seríamos conhecidos se amássemos uns aos outros da maneira como Ele nos amou, e isso é uma ordem, não é um sentimento, nós temos que entender que diante de qualquer situação, não importa quem seja, o que fez, o que pensa, o que fala, nós temos que amar, cuidar, buscar e resgatar, porque foi isso que Ele fez. Cristo se despojou de todos os atributos de Deus, sendo Deus, se fez homem e habitou entre nós, para sentir o que eu e você sentia. E na cruz Ele pagou o preço de sangue para que eu e você fôssemos resgatados da morte, do inferno, daquilo que nós merecíamos, que era condenação. E a atitude dele na cruz foi a manifestação mais sublime do amor de Deus para com a humanidade. Então quando Cristo diz que nós seremos vistos como discípulos de Cristo, se manifestarmos o amor que Ele nos ensina, se amarmos o nosso semelhante da maneira como Ele nos amou, Ele está falando de doação. Se doar pelo seu semelhante. Às vezes, em várias situações, em várias necessidades que você vê o teu semelhante, você pode, eu posso, nós podemos ajudar. Nós podemos, com uma palavra de conselho, nós podemos nos doar para resolver o problema daquela pessoa. E quantas vezes colocamos condição? Está assim porque não tem entendimento, está sofrendo porque não tem sabedoria, está passando por isso porque tomou uma decisão errada lá atrás, está acontecendo isso porque é bom, tem que, né, um ditado popular, deixa bater cabeça para aprender. Cristo não pensou dessa forma, Ele veio cumprir o papel dele e morreu para que eu e você tivéssemos salvação. Quem aceitar Cristo será salvo, quem não aceitar será condenado. Mas Ele morreu incondicionalmente. E nós seremos vistos como discípulos de Jesus quando nós manifestarmos o amor que Ele colocou dentro de nós. Primeiro, entender que não é questão de sentimento, é questão de mandamento do Senhor. E segundo, não é questão de querência
de convívio, é questão de doação. Como cristão, nós somos pequenos cristos. O que Cristo fez? Se doou pela humanidade. E o que eu e você tem que fazer? Se doar pela humanidade. E essa reflexão veio no meu coração. E muitas vezes nós temos que ser sinceros diante de Deus, nos humilharmos e entender. Porque começa o Espírito Santo a trabalhar na tua mente e te trazer situações do teu semelhante, em que muitas vezes eu e você poderíamos ter agido mostrando o amor de Deus e perdemos a oportunidade de sermos vistos como discípulos de Jesus, porque não tratamos a questão do amor como um mandamento, mas colocamos o sentimento nosso como uma questão de amar ou não. Não sei se me fiz claro, mas foi isso que o Espírito Santo colocou no meu coração no dia de hoje. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.